Olá, esse é o terceiro programa com os melhores momentos de 2017. E para começar, vamos falar de livro? Passaram vários escritores na primeira temporada e nós vamos relembrar um pouquinho de como foram essas entrevistas. E agora aqui no estúdio, o nosso convidado, John Felix, ele que vai falar um pouquinho sobre a obra dele, o livro Broken Heart. John Felix, fala um pouquinho sobre a história pra gente. Bom, a história gira em torno da Claire, uma garota de 17 anos, que tem um pesadelo que se repete desde os 13 e sempre com a chegada do aniversário. A Claire cresceu num orfanato, ela foi transferida para a primeira tutora, que vem a falecer, ela morre, e nisso ela tem uma nova transferência, onde ela vai morar em San Juan Island, um complexo de ilhas que fica entre Seattle e Vancouver. Ah, mas aí eu quero saber, né? Por que você escolheu, então, um outro cenário e não no Brasil? Então, eu queria muito fazer aqui, só que eu tenho outro projeto que envolve o Brasil, então eu deixei esse guardadinho e escolhi algo lá fora que tivesse um encaixe perfeito com o enredo da história. Na questão de ilha, lugar, ambiente, então eu pesquisei muito algum lugar que existisse que eu conseguiria inserir essa história de acordo com o que eu imaginava na escrita. Você não conhece o lugar? Ainda não. E como que você fez, então, para deixar o mais perfeito, mais próximo da realidade para quem, na hora da pessoa for ler, né? Com a ajuda do Facebook. Ah. Eu entrei, fiz uma de stalker, entrei na página da ilha, né, como todo mundo tem, tipo Rio de Janeiro, São Paulo. Entrei na página com o lugar da ilha e fui vendo quem eram os moradores. Aí de lá, eu fui mandando mensagem, falei que era escritor, que era brasileiro e queria fazer uma história que se passasse na ilha. Então eu tive respostas positivas e o pessoal ia me contando como que era o ambiente, a rotina do lugar, me mandava foto. Eles mandavam foto? Mandaram foto. Então eu consegui criar a história de acordo com isso. Com toda a ambientação do livro, foi bem real com o jeito que a ilha é e como ela funciona. Agora, voltando um pouco para a história, quais são os obstáculos, né, os desafios, né, os problemas que a Claire vai enfrentar? Primeiro, a questão do amor platônico, que ela acaba conquistando a amizade de um único aluno nessa nova vida que ela tem na ilha, né? E ela tem muito medo de contar que gosta dele e perder a amizade, e também tem um medo de ser aceita, né? Aquele medo de ser feliz, que digamos que ela tem. Porque todas as vezes que ela foi feliz, isso deu errado. Então ela acaba criando uma concha para se proteger das coisas ruins que podem acontecer nesse meio tempo. A gente que já recebeu alguns escritores aqui, a gente percebe que alguns deles sempre colocam alguma coisa pessoal na história, né? Isso tem a ver com você também? Esse amor platônico, essa dificuldade? Eu acho que tem com todo mundo, assim. Todo mundo na vida já teve um amor platônico. O primeiro amor platônico de escola, que você gosta de alguém e talvez não é correspondido. Então, isso é algo que vem conosco, né? Desde novinho. Então, acho que é algo que eu quis mexer que todo mundo ia lembrar quando lesse da primeira fase da vida, que é esse amor juvenil e inocente. Você acha que, na hora que você publicou o seu livro, um nome inglês se passa em outro país, você acha que isso não é um ponto que pode dificultar a sua divulgação ou não? Foi uma estratégia, né, para a pessoa pensar assim, John Felix, o nome é inglês, se passa em outro lugar. É uma estratégia das pessoas pensarem que é um escritor estrangeiro? Então, a questão do nome é que meu nome é John Lennon Felix, né? Então já tem o marketing pronto. Não mudou muito, Não né? mudou muito. A questão do nome do título tem a ver com um detalhe do livro. Além do nome da personagem, tem uma música no livro que tem a ver, então é um pequeno spoiler se eu contar aqui. Mas tem essa ligação, então acabou virando um pacote só de nome já meio americanizado e o título em inglês virou um marketing meio que natural. O pessoal achar que é um livro de autor estrangeiro. E o retorno do pessoal? Quem já leu? Olha, todo mundo quer me bater depois que termina o livro. Por quê? Porque é um livro que mexe muito, realmente. Além da questão do primeiro amor, a história em si é algo muito envolvente. Não é porque eu sou autor, tá, pessoal? Mas é algo que realmente prende. Então, as pessoas, quando tem determinados momentos na história que elas me mandam mensagem, não acredito que aconteceu isso, mas depois o final tudo fica bem, todo mundo gosta e o retorno é sempre positivo. O
Universo Épico já está aqui no estúdio com a nossa convidada, Thaís Cortez, ela que escreveu Acima de Nós. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Michel? Tudo jóia. Thaís, fala um pouquinho pra gente sobre esse seu projeto, Acima de Nós. Acima de Nós é um romance cristão que conta a história da Laura e do Rafael. A Laura perdeu os pais quando ela ainda era nova e ela passa por um processo de conversão em torno de 16 anos. Já o Rafael sempre teve de tudo, do bom e do melhor, nasceu uma família abastada, mas aconteceu algo na vida dele que faz com que ele questione se existe um Deus nesse mundo que acontecem tantas coisas ruins. E esse casal acaba se conhecendo, se envolvendo, e a Laura, com as coisas que ela vive, com as coisas que ela fala, ela acaba influenciando o Rafael a rever um pouco a forma como ele pensa. Nos bastidores, eu estava conversando aqui com a Thaís e ela me contou que não segue muito uma disciplina para escrever e que ela espera a inspiração chegar, né, para poder colocar no papel. E da onde que veio essa inspiração? Do que te influenciou, então, a escrever uma história cristã? É um tipo de amor que você já viveu? Nunca vivi um amor assim, mas eu passei por um processo de conversão também um pouco mais velha, aos 22 anos. E acho que muitas das coisas que eu aprendi em missões evangelísticas eu trouxe para o livro. Além disso, coisas simples acabam trazendo novas ideias. Às vezes uma música que eu escuto, um filme que eu vejo uma cena interessante. Enfim, às vezes conversas com pessoas podem agregar para a história. A gente ainda vai falar aqui no programa sobre os outros livros que você já escreveu, né? Que todos eles seguem o gênero romance. Sim. Né? Mas um romance com ficção, um romance com comédia e agora um romance cristão, né? A partir de agora, então, o romance cristão é a sua linha de trabalho? É isso que você vai seguir ou não? Você vai misturar sempre os romances, né? Não necessariamente. Todos os meus livros, eles tentam trazer mensagens boas para os leitores, seja mensagem de fé, de amizade, de amor, de como viver a vida. Então, eu sempre tento trazer essa parte nos meus livros. O próximo livro que eu pretendo escrever, que eu já estou escrevendo, é um romance com suspense. Ele vai ter, sim, mensagens positivas, eu ainda não sei a que ponto ele vai ter esse lado cristão. O mocinho, na verdade, os dois são cristãos. Então, talvez tenha um pouquinho, não tanto quanto Acima de Nós, mas eu pretendo trazer de alguma forma. A gente ainda vai falar sobre esse novo livro que ela está escrevendo aí, mas eu quero voltar aqui para o Acima de Nós. E qual foi o desafio dele? Acho que o grande desafio foi criar exatamente esse contexto cristão sem afastar o leitor que não é cristão. Então, esse foi um feedback bem legal que eu tive, porque muitas pessoas não cristãs leram e gostaram, e as pessoas que são cristãs amaram, falam que acaba sentindo Deus falando com elas através da história. Então, de todos os meus 3 livros, esse é o que eu considero mais especial. Hoje em dia, o autor, né, o escritor, ele tem muito acesso ao público dele, Sim. de quem lê. Como é que é a receptividade, né, dos leitores? Você acabou de comentar o ponto positivo, né? E teve críticas também, algumas negativas, algumas coisas que você diria falar, realmente poderia mudar ou não mudaria nada na história? Eu acho que tudo que a gente faz, independente se é um livro, se é uma novela, se é um trabalho, vai receber críticas. Eu considero uma coisa boa quando ela agrada a grande maioria. E acho que de todos os 3 livros, esse foi o que agradou a grande maioria. Então, eu não acredito que eu faria algo diferente nele. Acredito que, enquanto eu escrevia, eu orava, pedia para Deus orientação para estar colocando as coisas de uma maneira correta, de uma maneira que causasse um bom impacto no leitor. E acho que eu consegui esse resultado. Então, estou bem satisfeita. O que o Acima de Nós tem de diferente das outras obras de outros escritores cristãos? Olha, para falar a verdade, eu não leio muitos livros nessa linha. Eu conheço algumas autoras, inclusive nacionais, e estou pendente com elas para conhecer suas obras também. Mas, em relação, eu posso comparar esse com meus outros 2 livros. Além dele ter esse lado cristão, enquanto os outros eram em primeira pessoa, esse ele intercala a visão da Laura e do Rafael. Então, cada capítulo mostra a perspectiva de cada um. E eu acho que isso trouxe
um elemento a mais na história, que é você realmente entender os dois lados da história, porque geralmente histórias em primeira pessoa, você fica muito pensando, mas o que o mocinho está pensando, o que o outro lado está pensando para fazer ou falar isso. E aí, através desse formato, você consegue entender o que está todo mundo pensando ou querendo, ou o porquê das atitudes. E a nossa convidada de hoje já está aqui do meu lado, no estúdio, e ela vai falar sobre um pouquinho da obra dela, que é A Acusada. Patrícia Maiolini, conta pra gente, o que aconteceu com essa menina? A Marina, a minha personagem principal, ela é brasileira, tem 17 anos de idade e ela conseguiu um intercâmbio para o Canadá. Ela ganha uma bolsa de estudos e ela vai para o Canadá estudar por 6 meses. Nessa ida para o Canadá, ela faz amizade com algumas pessoas, demora um pouquinho para se adaptar, mas ela ficou um tempinho conhecendo a cidade, o colégio e tudo mais. Uma semana após a sua chegada, uma pessoa morre dentro do colégio que ela estuda. E as pessoas começam a suspeitar que é a Marina. E ela quer provar a inocência dela, quer provar que ela não é a culpada e provar para a polícia que não é um suicídio, porque a polícia não chegou a conclusões sobre o caso da personagem morta. Agora, da onde que você tirou todo esse enredo, essa trama? De onde surgiu a inspiração? Então, surgiu por meio de um sonho. Eu estava terminando o meu primeiro livro. Antes de finalizá-lo, eu tive um sonho e surgiu a ideia para esse livro, da Acusada. E você estava contando, ela estava contando pra gente fora aqui das gravações, que o seu sonho também é fazer um intercâmbio e no Canadá. Sim, eu gosto muito do Canadá desde muito tempo, faz muitos anos que eu quero conhecer o Canadá. Inclusive, minha mãe já foi para lá, ela estava grávida de mim e eu sempre falo para ela, mãe, por que você não esperou 9 meses? Eu queria nascer no Canadá. E agora, assim, todo o cenário, o ambiente, a cidade, como é que você fez para poder deixar fiel à realidade, né? Porque você não conhece, né? Sim, eu faço muita pesquisa. Eu acho que todo escritor precisa pesquisar muito em qualquer trama que for fazer, mesmo se for no Brasil, em qualquer lugar que seja. Eu acho que é importante deixar a obra verossímil. Então é muito importante pesquisar sobre tudo. Inclusive, durante a escrita do livro, eu pesquisei muito a questão legislativa, porque é muito diferenciado, né? É bem diferente do Brasil. Cita uma diferença pra gente. A idade penal no Canadá é a partir dos 14 anos de idade. 14 anos. E também tem a questão da pena, né? Na verdade, lá não tem pena de morte. Não que eu consegui encontrar algo sobre pena de morte. Mas eu percebi a questão da prisão perpétua, né? No caso de assassinato de primeiro grau, doloso, diversas coisas da parte... Com 14 anos, tem então a pode questão. ter... Pode. Ir pra prisão perpétua, é isso? Sim. Nossa. A partir dos 14, 12 anos já tá começando a ter medidas preventivas e tudo mais. Essa foi a dificuldade maior para escrever o livro? Foi. Os cenários você consegue ver vídeos, pesquisar fotos. Agora, a legislação... Eu pesquisei bastante. E também tem outras questões que lá é legalizado e aqui não. Questões que não só a polícia consegue, né? No caso de algumas armas de choque, algumas coisas do tipo, que no Brasil não é legalizado. E é um choque para nós, né? Algo que para muitos leitores chocaram. Quem já leu o meu livro falou, nossa, mas isso acontece no Brasil? Eu falei, não pode no Brasil. No Brasil isso não é permitido. Aqui seria um crime. E toda essa pesquisa atrapalhou você no processo do desenvolvimento, para poder... Quanto tempo você demorou para construir toda a história e chegar no... né? Agora tá pronto. Então, demorou bastante. Demorou? A primeira rascunho que eu fiz o livro, eu demorei uns 5 meses, no máximo 10 meses, para finalizar toda a obra. Aí teve a reconstrução, teve a reescrita, teve tudo. Eu demorei muito tempo para colocar. Eu finalizei em 2015, né? Eu tô melhorando, aprimorando a obra desde 2015 até esse ano, que eu finalizei e tô publicando o livro.
Então, eu fiz diversas mudanças, mudei enredo diversas vezes. Eu fiz muita mudança. O Universo Épico hoje tem aqui uma convidada no nosso estúdio, que é a Graciele Ruiz, ela que escreveu O Senhor da Luz e vai contar um pouquinho da história do livro pra gente. Tudo bem, Graciele? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade. Graciele, sobre o que fala o livro? O livro se passa todo em Datário. Datário é um mundo que é dividido em 9 continentes, onde cada continente é um clã e cada clã tem um poder. E aí nesse mundo vivia um mago muito poderoso. Com a magia dele ele mantinha o equilíbrio de Datário e ele era o guardião de uma caixa que era aberta por 5 chaves. Só que há 35 anos ele foi assassinado. E aí no último suspiro dele ele mandou cada uma dessas 5 chaves ser uma parte de Datário, cada um para pessoa de coração puro e cada pessoa de um clã diferente. A personagem principal é a Alicia, né, que tá aqui Isso. na capa do livro. E ela que é a protagonista e vai tentar reunir essa chave para poder abrir o baú. Exatamente. Então ela recebe essa chave do avô dela, né? Ela herda do avô dela. E aí a missão dela é encontrar os outros 4 guardiões para conseguir aí abrir essa caixa. Vai ser fácil? Não, de jeito nenhum. Quem que não vai deixar? A feiticeira de Traiana, inclusive, ela é responsável pela morte do Selaizan, que era o mago, né, que mantinha o equilíbrio de Datário. Então, a intenção dela é conseguir o poder dessa caixa. E ela é uma feiticeira um tanto quanto tirana, né? A missão dela, o objetivo dela é reunir todos os povos, né? Todos os clãs ao redor dela. Você contando um pouquinho da história, a gente consegue perceber quanto rico é o mundo que você criou, né? Porque tem detalhes, inclusive até os personagens de cada continente, eles possuem características próprias, né? E diferenciadas um dos outros, Sim. né? Da onde que você tirou tanta inspiração? Como é que foi esse processo de criação desse mundo, desses personagens? A inspiração veio um pouco de cada coisa, veio de livros, veio de filmes como O Senhor dos Anéis, Harry Potter, As Crônicas de Nárnia, veio de animes também, como por exemplo Naruto, Avatar. Então tudo isso ajudou na criação desse universo. E voltando a falar um pouquinho sobre esses continentes, né? Os personagens que vivem em cada continente têm um poder. Quais Sim. são esses poderes? Então nós começamos por exemplo com a Alicia, que ela é do clã do vento. Então nós temos o vento, o fogo, os metais, os cristais, a água, os raios, a terra, ilusões e a imortalidade. Dá pra adiantar ou dizer que um desses personagens ele consegue aí dominar vários poderes? Não dá pra adiantar, não. Fica aí então a dica, né? Se a gente adiantar aqui é um spoiler. É spoiler. Eu queria que você falasse então pra gente sobre o processo de escrita, né? Que cada autor, né? Cada escritor tem o seu, né? E qual é o seu? Bom, na verdade esse livro foi um processo muito instintivo, porque eu estava numa conversa com alguns amigos meus no ensino médio, eu tinha 16 anos quando eu comecei a escrever esse livro, e a ideia era que nós criássemos, cada personagem seríamos nós mesmos se nós fôssemos viver essa saga mágica. Então eu não tinha a intenção de escrever um livro quando eu comecei esse, mas a história começou a ganhar proporções grandes, eu comecei a estruturar esse mundo e até que virou um livro. E esse livro é a 2ª edição, né? Isso. Você mudou de editora. Eu mudei de editora. E essa mudança de editora, qual foi? Teve alguma alteração de uma edição para outra ou não? Sim, teve. Na verdade, o primeiro livro ele foi algo, vamos dizer assim, cru, né? Foi o meu primeiro livro terminado, publicado, e eu tive vários feedbacks de vários leitores, muito positivos, mas sempre tinha alguma coisinha, acho que a autora poderia melhorar nesse ponto ou naquele, e eu peguei tudo isso para melhorar essa 2ª edição. Eu não alterei nada no processo da história, né? Então a história é a mesma, mas eu melhorei como as cenas eram desenvolvidas, como os personagens eram desenvolvidos na história. Deu para pegar essas críticas, né, construtivas, né, e melhorar alguns pontos
dessas Sim, cenas, né? Sim, sim. E outra coisa que mudou também foi a capa, né? Foi a capa. Na primeira edição era uma e agora a gente tem essa daqui. Isso, essa capa ela foi feita exclusiva pro livro, né? Então nós temos a Alicia na capa e eu acho que foi algo para mostrar aí, para já dar aquele impacto do porquê que a saga veio, né? Foi bem legal. Então, para pessoal de casa, esse daqui é o livro 1. Isso. Então, o que eles podem esperar? Quantos livros? É uma trilogia? É uma saga de quantos livros? São 3 livros, né? Então podem esperar pelo menos mais 2 livros. E muita aventura, com certeza. Universo Épico conversa agora com a Priscila, ela que está de volta aqui no programa e vai falar sobre uma coletânea de contos. Que coletânea que é essa, Priscila? Então, essa é uma coletânea muito bacana, escrita por vários autores, por 25 autores da editora Pendragon, chama Universos Extraordinários. E nessa coletânea, cada um de nós, que somos autores da casa, vamos levar o leitor em mundos diferentes, em 15 mil caracteres, é uma coisa assim, contos bem pequenos mesmo, mas que bem você pouco. É bem pequeno, é um desafio mesmo pra gente de levar você, leitor, né, pra um mundo extraordinário, para 25 mundos extraordinários diferentes em pouquíssimas páginas. Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês no livro dela que o conto dela é a Coroa da Rainha. A Coroa da Rainha Fada. Tem, vamos lá, 1, 2, 3 laudas. Como que você condensa uma história em 3 páginas? Olha, eu acho mais difícil do que escrever um livro grande. É. Porque no livro grande você trabalha como você vai apresentar esse mundo. Mas quando você vai escrever um conto pequeno, você tem que pensar em formas de levar esse leitor para esse mundo sem gastar tempo com isso, porque você não tem espaço para isso, né? Mas é muito legal, é assim. E é um tipo de livro, para um leitor que ama fantasia, por exemplo, diferente do que ele está acostumado. Uhum. Porque o leitor de fantasia, ele ama mundos fantásticos. E aí você vai conhecer 25 num livro só, né? De todas as formas. Porque quando você vê aqui, você vê o meu fala sobre fadas e botos na floresta amazônica. Mas você vai pegar livros falando sobre bruxas na Inglaterra, você vai pegar contos totalmente diferentes. Você vai pegar contos que vão te fazer pensar muito mais. Tem um conto de um autor nosso que fala muito sobre suicídio. Então, assim, são contos fantásticos e mundos fantásticos, mas falando de coisas que a gente convive, é muito bacana. E o que acontece com a Coroa da Rainha Fada? Bom, Sem dar muito spoiler, porque são 3 páginas, né? Mas, na verdade, no conto da A Coroa da Rainha Fada, fadas e botos da floresta amazônica têm uma guerra, eles vivem em meio a uma quase guerra há milênios, depois que uma lenda, né, diz que os botos roubaram da antiga Rainha Fada a coroa que lhe dava sabedoria e expuseram que a sabedoria dela só vinha daquela coroa. Então vive aquela, sabe, meio Trump e o cara lá da Coreia, sabe? Uhum. Eu vou te atacar. Eles não entraram em guerra. Só que no começo dessa história, a Tazli, que é uma fada, ela tem um amigo, boto, chamado Avati, desde a infância, escondidos. Eles são amigos às escondidas, porque não pode haver essa relação. E os povos deles resolvem finalmente entrar em guerra. E como ela não consegue colocar juízo na cabeça da galera, ela resolve ir até um labirinto que fica dentro de um templo maia para tentar encontrar, porque a lenda diz que a coroa foi deixada lá, para tentar encontrar essa coroa para impedir essa guerra. Olha só, então, vocês aí de casa, se ficaram interessados, onde que encontra o livro? Você pode comprar o livro através do site da editora Pendragon, que é www.pendragon.com.br, que tem a loja. Você também pode ler ele de forma digital. Ele está em todas as plataformas digitais, as maiores, a Amazon, Google, ele vai ser colocado em todas as plataformas. Então você que gosta de ler aí pelo seu Kindle ou pelo seu tablet, pode ler de forma de e-book. Olha só, muito obrigado, Priscila, pela participação. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Universo Épico conversa agora com a Camila, ela que é escritora, e vai falar um pouquinho pra gente sobre essa antologia de terror e suspense. Terror. E fala um pouco pra gente da Sociedade dos Corvos, Camila. A Sociedade dos Corvos começou com um grupo que eu criei no Facebook para falar sobre literatura e sobre concursos literários, né? Que eu conheci esse pessoal numa outra antologia. E aí eu coloquei, como somos fãs de Edgar Allan Poe, eu coloquei A Sociedade dos Corvos, o nome do grupo, em referência ao poema O Corvo, de Edgar Allan Poe. São quantos escritores nessa antologia? São 10 autores e 5 ilustradores.
Nossa, é bastante gente, né? Sim, e o prefácio é escrito pelo mestre do horror brasileiro, Rubens Luchetti, e ele tem um conto como autor convidado também. Olha só, o seu qual é aqui o conto? São 5 contos. Você escreveu 5? 5. Cuidado com o que deseja, Sombras, A Morte Zombeteira, 7 e A Maldição da Casa Amarela. E aí cada uma é um tipo de terror e suspense? Sim, alguns, a maioria é mais voltado para o sobrenatural, né? A gente usa esse elemento sobrenatural e todos os contos têm algum mistério. E qual foi, assim, o desafio de você reunir tanto escritor junto, de organizar? Não, gente, estourou aí, ó, você ultrapassou o limite de laudas, né? Teve algum desafio? Em relação a essa parte, não, né? Não. Eles foram bem disciplinados. Esse foi bem tranquilo. E aí, agora que vocês acabaram de lançar, também tem ilustração no livro, né? Sim. As ilustrações, quem foi que... As ilustrações são de 5 ilustradores. O Rafael Danezin, o Éder Modanês, o Claudinei Oliveira, o Aniel Farias e o José Alexandre Nalon. Eles também têm contos? Só o Rafael que tem um conto e tem ilustração. E como é que tá sendo o retorno do leitor, né? Eles estão gostando, estão mandando crítica? Tá sendo muito bom, assim, eu tenho recebido um feedback positivo, né? Aí saiu primeiras impressões, resenha em alguns blogs também positivas e ele tá disponível na Saraiva também nas lojas físicas e na loja virtual, né? Tem versão e-book? Não, na loja virtual você pode comprar pelo site. Entendi. É porque você pode comprar nas lojas físicas, aí se não tiver na loja, naquela loja que você foi, você pode encomendar que eles mandam, né? Legal. Mas aí tem no site que é para todo o Brasil. E eu não sei como tá agora, tinha um livro só no site e no site da Saraiva, ele tá sendo mais vendido que A Hora do Lobisomem do Stephen King. Nossa, que orgulho! E vocês têm ideia de transformar ele em versão e-book? Para atingir mais leitor ou por enquanto ainda vai ficar na versão física? Por enquanto ainda na física, mas estamos pensando nisso. Certo. E aí o pessoal de casa gostou, né, da ideia dessa coletânea, quer ler? Aonde que eles vão encontrar? Eles podem achar no site da Editora Coerência, que ele foi publicado pela Editora Coerência, nas lojas físicas da Saraiva e na loja da Saraiva. E aí, quer saber mais sobre você? Tem seu Facebook de escritora? Sim, eu tenho a fanpage que é CB Kaihatsu, que CB Kaihatsu é meu nome de publicação. Tem a fanpage do livro também, que é Sociedade dos Corvos, fanpage da Editora Coerência. Nossa, Camila. E em 2019 a gente está planejando já publicar o 2º volume da Sociedade dos Corvos. Sucesso! E aí vocês voltam aqui, né? Você volta aqui para contar, né, sobre a Sociedade dos Corvos, parte 2, né? Com certeza. Obrigado. Obrigada eu. Ponto final no Universo Épico de hoje. Na próxima semana eu volto com muito mais. Tchau!